Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra e vamos juntos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec com Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Que Jesus nos conduza, nos inspire. E o nosso papagaio espírita, Paulo Renato. Que Deus nos abençoe. Quem não ouviu o último programa não vai entender nada, né? Por que eu tô chamando ele de papagaio espírita? Que ele, no último programa, ele não olha pro relógio, ele foi falando, incorporou, mas tivemos que interrompê-lo, mas tá tudo aí, né, porra? Você vai dar continuidade hoje, né? Lembra de como você terminou o programa? Não tanto. Tive que te interromper, né? Fez muito bem. Não teve jeito, não teve jeito. Bem. O relógio é implacável, ele não olha para o relógio, fica ali ao lado dele. Mas hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Nós estamos na mensagem de número 12, mensagem de Joana d'Arc. Lemos o primeiro e o segundo parágrafo. Ficou faltando aí o terceiro e o quarto parágrafo. Então a gente vai continuar, mas claro, vamos tentar retomar aí alguma coisa que foi falada no programa passado. Diz Joana d'Arc: nunca me cansarei de recomendar-vos, lembrando que ela está dando aí um alerta para os médiuns, né? A mensagem dela é um alerta para os médiuns. Nunca me cansarei de recomendar-vos que confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo. Quem é esse mais cruel inimigo? Diz aqui Joana d'Arc. É o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecido fostes. Olha aí o alerta forte, firme, de Joana d'Arc. Vou repetir, ó. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecido fostes. Claro que ela diz isso quando nos deixarmos levar pelo orgulho. E ela conclui: espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Então, fantástico aí. Eu comentei no programa passado sobre a passagem de Estevão, e eu quero ler para vocês, porque é muito bonita, está lá no livro Paulo Estevão. E Estevão estava pregando, uma situação difícil, porque Paulo de Tarso, na época, Saulo de Tarso ainda estava ali para averiguar os trabalhos que eram realizados pela igreja, e Paulo considerava que esse movimento cristão era uma grande ameaça, mas ele não tinha ideia de quem era Estevão. E quando ele vê Estevão pregar, ele fica seriamente preocupado, porque no primeiro momento ele foi apenas averiguar, achando que eram pessoas ignorantes. Quando ele viu a pregação do Estevão, ele ficou seriamente preocupado pelo conhecimento de Estevão e a ameaça que aquilo representava. Já no final da contenda entre os dois ali, Paulo pressionando, chega uma pessoa, né? E diz o seguinte: Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Você vê que era uma pessoa que já tinha sido acolhida por Jesus, né? Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de 1 ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal.
Aí vem essa parte que tem muito a ver com o alerta que Joana d'Arc dá. O pregador, né, Estevão, refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal. Você vê que a primeira coisa que ele refletiu foi em não ter nenhum capricho pessoal, de não se achar ali numa condição de alguém que pudesse efetivamente atender os anseios daquela pessoa pela filha, sem antes recorrer a Jesus. Então, o pregador refletiu antes de tudo no perigo de qualquer capricho pessoal da sua parte, e desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Toda vez que eu leio esse livro, para mim é como se eu estivesse lendo a primeira vez. Cada palavra de Estevão, cada palavra de Abigail, de Paulo, essa frase aqui é de uma profundidade que tem tudo a ver com o que Joana d'Arc está falando. Vou repetir, de nós nada, como um médium que era, poderosíssimo que era Estevão, né? Talvez um dos maiores que já passaram aqui. Pedro entregar a ele a responsabilidade. Exatamente. Então, aí você vê a grandeza desses espíritos se mede pela sua humildade, a começar pelo próprio Cristo. E aí o Estevão diz: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Então viu-se um fato singular, que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Imagina Paulo olhando aquilo tudo. Paulo deve ter ficado estarrecido realmente. Como um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma, eternamente. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo de joelhos ao perigo, né, que aí é o que Joana d'Arc está alertando aqui no Livro dos Médiuns. Por quê? Ele foi um instrumento de Jesus, mas ele era um instrumento visível para aquele que estava recebendo a ajuda, né? Então a mãe e a menina caíram de joelhos, né? E beijaram-lhe as mãos. Estevão, agora vamos ver a atitude dele. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Ele era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Então aí você vê um exemplo de uma grande alma que passou aqui pela terra, que é Estevão, e a sua grandeza se mede pela sua humildade, Maria de Fátima Miranda. Olha, nós só temos que pedir muito a Jesus que nos dê a felicidade da vigilância para que nós possamos aproveitar bem tanto ensinamento. Enquanto você estava lendo, nós estamos falando desse médium, e ela nos diz aqui da assistência do anjo guardião. Não existe ninguém que tenha justificativa real para delegar o outro mérito de qualquer conquista no bem da própria vida, porque o anjo guardião, cada um de nós tem ao nosso alcance para nos inspirar, nos fazer refletir, nos deixar bem em evidência aquilo que a gente tem que trabalhar cada um em si. E essa instrumentação do bem na Terra tem essa mediunidade ostensiva, não é? Mas tem essa influência dos bons espíritos na vida de cada um de nós de forma sutil, que não chega a ser aquela mediunidade trabalhada para um mediunato, uma coisa de evidência mediúnica em grupo. Eu estava lembrando de uma situação que nós vivemos essa semana, acompanhando uma amiga num tratamento médico, não é? Que ela precisava se submeter a uma cirurgia, e estava muito tensa, muito preocupada, mas já está fazendo um tratamento espiritual numa casa espírita, e indecisa, buscando uma segunda opinião para decidir ou não sobre fazer aquela cirurgia física. Ela recolheu o que podia e pagou alguém que tem condições, alguém muito dedicado nessa área de cirurgia que ela precisava se submeter. E quando chegou lá, nós acompanhamos. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando entrei no consultório do médico foi: Dr. Bezerra,
Inspira esse senhor, pelo amor de Deus, para que ele possa dar o socorro, a palavra de esclarecimento. Que ele seja instrumento vosso, porque é muito sofrimento de expectativa. E o senhor deve ter uns 80 anos para lá. Demorou um pouco por conta da necessidade lá do consultório, mas quando recebeu a paciente, conversando, brincando, sem pretensão nenhuma, olhou os exames, observou tudo, tal. Depois olhou e falou, você não precisa operar. O primeiro exame acusou esse entupimento aqui na carótida. O segundo, tal, mas esse último exame que a senhora fez já não está apresentando mais o entupimento. E ela estava fazendo tratamento espiritual. Então, esse desentupimento aconteceu durante o tratamento espiritual que ela vem se submetendo já há algumas semanas. Resultado, aí foi muito confortante, ele trouxe bom ânimo para aquela pessoa, tal, muito tranquilo ali. Aí ela falou, doutor, o senhor tem certeza que eu não vou precisar operar? Porque todo mundo me disse até agora que eu tenho que operar. Ele, olha, a senhora sabe quantas cirurgias dessas eu já fiz na minha vida? Ela falou, umas 2.000. Ele, não, só nessa área, nessa situação específica, 24.000. E quando me perguntam qual é a minha seleção para escolher se vou operar ou não, eu digo a necessidade. E a senhora não está mais apresentando a necessidade. Pessoal, até aí foi tudo muito bom. No final das contas, na despedida, eu olhei assim para ele e falei, doutor, eu estou vendo aqui no seu consultório, tem São Judas Tadeu, tem Santa Rita, tem coisas de várias religiões. Ele os pacientes me dão, eu guardo aí com carinho. Eu falei, pois é, como eu sou espírita, eu agradeço muito ao doutor Bezerra, não é? Porque eu tenho certeza que ele socorreu. O médico olhou para mim e falou assim, um grande médico. Eu falei, e eu vou te falar uma coisa, quando eu entrei no seu consultório, a primeira coisa que eu pedi foi que o doutor Bezerra inspirasse o senhor no atendimento a essa irmã. Ele olhou para mim e falou, eu e o amigo dele, eu e o neto dele somos amigos. Gente, olha, foi um presente, porque no final ele saiu com essa. O neto dele é um grande amigo meu. Quer dizer, nós saímos do consultório, agradecidos a Jesus pela inspiração que está presente ao alcance de cada um de nós. E o recado da Joana d'Arc é esse do anjo guardião. Não é? E nenhum de nós é maior do que o outro. O anjo guardião, não tem um anjo guardião mais forte do que o outro. É o que o Paulo falou, não é? Que o médium, o profeta, ele está submetido a ele mesmo, porque de alguma forma, se ele não fizer bom uso, ele não vai fazer jus à assistência dos bons espíritos. Gesiel, que é o Estevão, naquele momento ali, ele teve a grandeza de saber que dele mesmo nada podia oferecer, mas que era justo buscar Jesus. E ficou a lição para Paulo. Porque no final da vida de Paulo, quando ele vai encontrar com Sérgio Paulo, que foi o benfeitor anônimo do Gesiel, não é? Ele vai poder transferir também um conforto para aquele homem em nome do próprio Estevão. Vale a pena ler o livro. Paulo Renato. Justamente isso, no Atos dos Apóstolos, nós temos lá Saulo à época, né? Junto àquele Elimas, o Bar-Jesus, que tinha alguma interferência junto lá ao procônsul. Então, Paulo, tentando cessar aquela interferência negativa, falou para ele que, explicou o evangelho e tal, mas falou para ele que se ele não enxergava os benefícios do evangelho de Jesus com os olhos do corpo, digamos, que ele ficasse cego naquele momento. Então ele fica cego, né, momentaneamente. Paulo se enche de confiança em Jesus, porque ele mesmo ficou surpreendido por ter proporcionado ao outro, embora com recursos que o outro não entendia, mas proporcionado ao outro momentos que poderiam favorecer grandes reflexões. Então Paulo fala para ele, para o Elimas, né, ficarás cego para que possas meditar. Ele, naturalmente, o Elimas fica lá meio desesperado, mas Paulo entende aquela interferência divina sobre ele naquele momento. E a partir dali Paulo aceita a sugestão de mudar de nome. Como não desejava que o seu passado fosse apagado da sua própria memória e dos outros, ele assina a la grega, né? Só mudou uma letra do nome de Saulo, botou o P para Paulo.
E nós encontramos no Evangelho a afirmação de que Deus fazia maravilha pelas mãos de Paulo, né? Então Paulo assim entende. Certa feita, Paulo numa pregação na ilha de Chipre, se eu não me engano, lá em Pafos, na cidade chamada Pafos, ele fazendo uma pregação lá, tinha uma menina, uma jovem, que era considerada profeta, né? Ela, onde o Paulo ia pregar, ela ia junto, falando, são os emissários de Deus, tecendo enormes elogios sobre aquele grupo que estava pregando o Evangelho. Então é bem essa colocação da Joana d'Arc aqui. Se fosse outro, se Paulo e o seu grupo fossem outros, com certeza iam identificar naquela jovem obsidiada uma grande mensageira de Deus que os antecederam ali na ilha para, como João Batista, né, a voz do que clama no deserto, que teria antecedido a eles na ilha justamente para avisar da sua vinda, porque ela ficava o tempo todo falando, não, são mensageiros, trazem a mensagem divina. E Paulo uma hora percebeu que aquilo não ia arredondar em grande benefício para eles e ordena ao espírito mau que a abandonasse naquele momento. Então a gente observa essa questão do cuidado que a gente tem que ter com os elogios na prática do bem, né? E absorver com carinho, com atenção, as críticas que se nos dirigem, porque muitas delas são justas. Às vezes nós ficamos cegos em fazendo bem, ficamos cegos porque estamos dentro da atividade do bem e julgamos estar fazendo a coisa absolutamente certa, que não merece nenhum tipo de retoque. Então é preciso ter muito cuidado, atribuir a Deus todos os benefícios de que sejamos capazes de transmitir, mas, repito, acolher com muito carinho, muita atenção todas as observações que nos sejam dirigidas, para que a gente se mantenha, de alguma forma, tranquilo diante da própria consciência. Você está falando aí na questão de ver, né, de enxergar, e eu lembrei da passagem do Livro dos Mensageiros, que o André Luiz estava no trabalho assistencial e uma mulher estava, né, um espírito, se apresentou como cega. E ele falou, vamos confiar em Jesus, eu vou aplicar o passe, ele deu o passe. E aí a mulher disse, eu vejo, exclamou entre a sombra e a alegria. Grande Deus, grande Deus. E aí a mesma cena, né? Lá do Estevão foi com o André Luiz. Aí ela se ajoelhou num movimento instintivo para render graças e dirigiu minha palavra comovidamente. Quem sois, emissários do bem? E aí o André Luiz diz que dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Mais à frente, ele diz, desejava socorrer o próximo doente. Contudo, eu estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Ele ficou, né? Gente, eu dei o passe, a mulher voltou a ver. E Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. Aí o mentor espiritual foi chamar a atenção dele e falou o seguinte, André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Que aí a diferença, né, do Estevão automaticamente colocou tudo, né, pelo Cristo. Já o André Luiz ficou meio que confundido, como quem diz, foi Jesus, mas eu que... Né, foi por meu intermédio. Foi por meu intermédio. E aí ele continua aqui na advertência ao André Luiz. Não ouvides que todo o bem procede de Jesus, que é a luz em nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Fantástico, serviço, né? Mas assim, a diferença é essa, né? Que o André Luiz é um espírito como nós ali, né? No aprendizado. Então ele ficou meio que... e você imagina, você está numa casa espírita dando um passe em alguém. Imagina, a criatura entrou na cadeira de rodas. Aí tu vai lá, bota a mão. A criatura vai e levanta. E todo mundo te olhando.
a pessoa levanta, ajoelha nos teus pés, obrigado, meu filho, muito... E você não se deixar levar por aquilo, não é fácil não, hein, Paulo Renato? É interessante que ele coloca aí a excessiva contemplação dos resultados. Ele não diz que nós não devamos contemplar os resultados. Para que a gente reconheça a interferência do bem sobre nós, é preciso que a gente contemple os resultados. Que a gente observe que os nossos esforços, não só por fora, mas os esforços por dentro, estão dando resultados positivos, porque nós vemos com a doutrina espírita, quando se fala aqui do auxílio dos benfeitores espirituais sobre nós, dos espíritos protetores, os espíritos são bem claros, que ajudam na medida que a pessoa... ajudam para o bem na medida que a pessoa se ajude. Então, os benfeitores fazem o bem através das nossas mãos, digamos, mas com os recursos que nós oferecemos. Então, é útil a contemplação desses resultados quando ele se faz de uma forma equilibrada. Identifica, agradece e segue. No sentido de que a pessoa se avalie. Por que esse bem foi veiculado por mim neste momento? Então a pessoa vai ver, poxa, eu estou no trabalho do bem, eu estou me esforçando, tenho minhas dificuldades, minhas quedas morais, mas eu tenho um sincero desejo de ajudar. E os benfeitores se aproveitam desse sincero desejo. Então essa autoavaliação na contemplação de um resultado, ela é muito positiva. Para que amanhã ou depois, se ao impor as mãos aí no caso, e não acontecer a cura, né, a gente não tente falsificar um resultado. Então a gente entenda que aquele momento, para aquela pessoa especialmente, a cura real, como todos nós sempre falamos, a cura real é a própria doença. Que o amparo ela recebeu de forma que pudesse ainda conviver com a doença, que a doença não a tirasse do corpo. Então é preciso realmente fazer uma autoavaliação, contemplar os resultados sem se prender a ele, que foi o caso do André Luiz, mas é preciso sim saber o que pode ter favorecido a produção né? A produção daqueles resultados. E na questão 895 do Livro dos Espíritos, a gente vê essa questão num comentário de São Luís e Santo Agostinho, a gente vê o comentário deles falando sobre a busca que nós devemos ter aos nossos mentores espirituais. Evoquemos os nossos mentores espirituais sem problema nenhum, sem nenhuma angústia, para que possamos produzir no bem, né? Não sabemos como fazer, não temos as melhores diretrizes, mas eles têm. Então elevemos os nossos pensamentos a Deus para que Ele nos favoreça a companhia e a assistência desses grandes mentores espirituais. Hoje o Paulo Renato olhou para o relógio, viu? Hoje ele está esperto, Maria de Fátima. Deixou até 1 minuto e meio para você encerrar aí. E nesse minuto, vamos nos lembrar do Divaldo, quando falando sobre fascinação, ele dá um exemplo e se compara ele com Chico. Não é? Ele dizendo que quando percebia a aproximação de um espírito mais ajustado, ele já ficava embevecido pensando na hora que ia assinar o nome do espírito. Aí quando chegava no final, o espírito colocava um espírito amigo. Aí ele ficava frustrado, mas tinha que seguir a orientação. E estando presente numa reunião com o Chico, em algum canto lá de Minas, não sei se Uberaba ou Pedro Leopoldo, acho que Uberaba, de repente, e estava aquele burburinho, fez aquele silêncio, o Chico começou a psicografar, e aquele silêncio, e no final vem aquela mensagem, o Espírito, que ele diz, olha, uma coisa é certa, que a vibração de Jesus estava presente ali de uma forma, sabe, que dávamos para registrar a paz. Se não era o Cristo, alguém muito afeiçoado a ele, não é? E o Chico simplesmente, depois que leu a mensagem, só o Espírito. E ele diz assim, eu tenho certeza que o Chico sabia quem era o Espírito que estava ali, mas não teve aquela fascinação de querer citar o nome como eu estava fazendo. É isso aí. Hoje, Jefferson, milagrosamente, vamos encerrar sem o desespero, ainda com 10 segundos, agradecendo a Maria de Fátima Miranda, ao Paulo Renato, e mandando um grande abraço a todos os nossos amigos ouvintes e internautas que nos acompanharam por mais uma vez. Muita paz a todos e até semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa de hoje nós vamos, no exemplar de abril de 1868, à seção Dissertação Espírita, escolhendo a matéria Instrução das Mulheres, transcrição de uma mensagem recebida em Joinville, não Joinville de Santa Catarina, Joinville da França, lá em 1868, no departamento Haute-Marne, em 10 de março de 1868, médium Senhora P. Kardec não identifica a médium qual foi. A matéria se inicia da seguinte maneira. Neste momento, a instrução da mulher é uma das mais graves questões, porque não contribuirá pouco para realizar as grandes ideias de liberdade que dormitam nos fundos dos corações. Honra aos homens corajosos que tomaram a iniciativa. Eles podem, de antemão, estar certos do sucesso de seus trabalhos. Sim, soou a hora da libertação da mulher. Ela quer ser livre e para isto deve libertar a sua inteligência dos erros e dos preconceitos do passado. É pelo estudo que ela alargará o círculo de seus conhecimentos estreitos e mesquinhos. Livre, ela fundará a sua religião sobre a moral, que é de todos os tempos e de todos os países. Ela quer ser e ela será a companheira inteligente do homem, sua conselheira, sua amiga, a instrutora de seus filhos, e não um joguete do qual se servem como uma coisa e que depois deixam de lado para tomar uma outra. Ela quer trazer a sua pedra ao edifício social que se ergue neste momento ao poderoso sopro do progresso. Parece de 2018, né, queridos irmãos? Não com tantas tintas assim, a coisa evoluiu muito, mas a verdade é que ainda precisa haver muito mais respeito na sociedade, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, pelas mulheres, pelo papel delas, pelo papel que os espíritos reencarnados em corpos femininos têm a cumprir na sociedade. Não há nenhuma justificativa, à luz da doutrina espírita, de um espírito reencarnado num corpo de homem maltratar, desrespeitar, enfim, não ter todo carinho, toda atenção por aquele outro espírito que está reencarnado num corpo de outro sexo. E vale a pena lembrar que essa matéria é de abril de 1868, então tem mais de 150 anos, é de 150 anos atrás. E precisa realmente ser relembrada, motivo pelo qual nós a escolhemos para o dia de hoje neste programa. Interessante é que tem nesse texto que nós lemos há pouco, vale a pena eu comentar o seguinte. É pelo estudo que ela largará o círculo de seus conhecimentos estreitos e mesquinhos. Essa palavra mesquinhos aqui é muito agressiva, não é uma coisa sequer aceitável. Mas por que está escrito assim de uma maneira tão, usando uma linguagem moderna, tão machista, dizendo que o estudo, que o círculo
dos conhecimentos da mulher eram estreitos e mesquinhos, porque justamente havia todo um procedimento sistemático, organizado, de se impedir que a mulher crescesse intelectualmente como os homens tinham oportunidade de crescer. E isso até há algumas décadas aqui no Brasil, ainda havia isso. Eu lembro que na minha juventude, que já fazem bastante anos, mas não séculos, as moças eram proibidas de fazer curso superior principalmente pelos pais. Mas as mães apoiavam, porque estavam inseridas naquela cultura. Então, há 150 anos atrás, era muito pior. Então, hoje, realmente, há em todo o mundo um movimento bastante grande de emancipação da mulher, do respeito à mulher, da oportunidade igual para os homens e para as mulheres, e isso está muito flagrante, gritando nessa matéria que nós estamos estudando agora, na Revista Espírita de abril de 1868, na seção Dissertação Espírita, matéria de título Instrução das Mulheres. Vamos continuar a ler a mensagem. É verdade que, uma vez instruída, ela, a mulher, escapa das mãos daqueles que dela fazem um instrumento. Como um pássaro cativo, ela quebra sua gaiola e voa para os vastos campos do infinito. É verdade que, pelo conhecimento das leis imutáveis que regem os mundos, ela compreenderá Deus de modo diferente do que lhe ensinam. Não acreditará mais num Deus vingador, parcial e cruel, porque sua razão lhe dirá que a vingança, a parcialidade e a crueldade não podem conciliar-se com a justiça e a bondade. O seu Deus, dela, será todo amor, mansuetude e perdão. Mais tarde, ela conhecerá os laços de solidariedade que unem os povos entre si, e os aplicará em seu redor, espalhando com profusão tesouros de caridade, de amor e de benevolência para com todos. Seja qual for a seita a que pertença, saberá que todos os homens são irmãos, quer dizer, todas as pessoas são irmãs, ou parentes foi nosso, e que o mais forte não recebeu a força senão para proteger o fraco e o elevar na sociedade ao verdadeiro lugar que deve ocupar. Queridos irmãos, só vamos fazer um comentário aqui. Esse parágrafo foi tão claro, tão forte. Vou fazer só um comentário. Em 1868, a mensagem do Espírito está dizendo: mais tarde ela conhecerá todos os laços de solidariedade, etc, etc. Ou seja, assumirá esse papel super relevante que sempre teve e terá cada vez mais na sociedade, espalhando com profusão, vou repetir o texto, espalhando com profusão tesouros de caridade, de amor e benevolência para com todos. Este é o papel da mulher. E continua o Espírito fechando a sua mensagem, transcrita por Kardec na sessão Dissertação Espírita, no exemplar de abril de 1868 da Revista Espírita. Sim, a mulher é um ser perfectível como um homem, e suas aspirações são legítimas. Seu pensamento é livre e nenhum poder do mundo tem o direito de a escravizar ao sabor de seus interesses ou de suas paixões. Ela reclama sua parte de atividade intelectual e a obterá porque há uma lei mais poderosa que todas as leis humanas, a do progresso, a qual toda a criação está submetida. Vamos enfatizar, aqui em 1868, o texto está falando que a mulher reclama sua parte
de atividade intelectual, essa já conquistou, mas precisa conquistar muito mais. E vamos relembrar o parágrafo anterior. Além de a mulher crescer intelectualmente, conquistar os mesmos patamares intelectuais, de titulação acadêmica, inclusive, de postos em grandes empresas, inclusive, ela precisa ser, porque ela é que cuida do lar, cuida das crianças. Ela terá, sim, que fazer e costuma fazer, espalhar tesouros de caridade, de amor e de benevolência para com todos. É a grande função da mulher na sociedade. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Queridos irmãos, a matéria termina com um comentário de Kardec, que nós vamos ler e depois comentar. Então, é uma observação que ele faz após transcrever a mensagem. Temos dito e repetido muitas vezes: a emancipação da mulher será a consequência da difusão do espiritismo, porque ele funda os seus direitos não numa ideia filosófica generosa, mas sobre a própria identidade do espírito, provando que não há espíritos homens e espíritos mulheres, que todos têm a mesma essência, a mesma origem e o mesmo destino. Ele consagra a igualdade dos direitos. Antes de comentarmos o trecho que acabamos de ler, queridos irmãos, nós vamos lembrar que Kardec, muito jovem, 20 e poucos anos de idade, não tinha 30 anos, ele escreveu um ensaio para a Academia de Ciência da França, a época em que se pretendia fazer uma reforma do ensino na França. Então ele, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, escreveu um ensaio justamente a respeito da emancipação da mulher, da defesa dos direitos da mulher. E esse trecho dele aqui, nós vamos enfatizar também. O espiritismo vai ser um fator grande de libertação da mulher, de emancipação. Por quê? Porque ele esclarece o espírito, esteja encarnado como um homem, esteja encarnado como mulher. Ele esclarece a respeito do que somos, de onde viemos, para onde vamos, que nós somos seres criados por Deus, temos por destino a perfeição que o espírito pode alcançar e que somos todos irmãos em caminhada e que, portanto, ninguém pode se considerar superior ao outro, porque, às vezes, no uso da força, o espírito encarnado num corpo de homem, ele submete a mulher, mas, muitas vezes, e como isso acontece, ele está querendo submeter pela força uma mulher que lhe é superior moralmente. Por isso que ele sente necessidade de usar a força para submetê-la. Por falta de argumento, por falta de uma autoridade moral legítima, por falta de um respeito moral que a mulher lhe tem, ele usa da força para impor a sua vontade, para impor aquilo que ele acha o certo. É uma demonstração de inferioridade espiritual. E continua Kardec pela Revista Espírita de abril de 1868, na seção Dissertação Espírita, matéria de título Instrução das Mulheres. Continua então Kardec. A grande lei da reencarnação vem, além disso, sancionar este princípio.
Desde que os mesmos espíritos podem encarnar, ora como homens, ora como mulheres, disso resulta que o homem que escraviza a mulher poderá ser escravizado por sua vez. Que assim, trabalhando pela emancipação das mulheres, os homens trabalham pela emancipação geral e, por conseguinte, em proveito próprio. Então, queridos irmãos, a lei da reencarnação simplesmente demonstra que a questão de ser homem ou mulher é o grau de necessidade do espírito naquela reencarnação. E se um espírito que hoje reencarna como homem, na próxima encarnação poderá vir como mulher. Da mesma forma que um espírito que reencarna nesta encarnação já rico, nasce no chamado berço de ouro, na próxima encarnação ele pode reencarnar como pobre, já desde o berço na pobreza. Aquele espírito que hoje é lourinho de olhos azuis, na próxima encarnação pode reencarnar negro. Enfim, não há nenhuma diferença entre esses espíritos em termos de essência espiritual. Cada um tem o seu grau evolutivo, mas todos nós somos simplesmente espíritos reencarnados. E fecha Kardec, então, o seu comentário da seguinte maneira. O anterior ele focou nos homens, até dizendo que era de interesse dos homens cuidar da emancipação das mulheres, respeitá-las e ajudá-las a cada vez mais evoluírem. Agora ele foca nas mulheres. É Kardec falando. As mulheres têm, pois, um interesse direto na propagação do espiritismo, porque ele fornece em apoio de sua causa os mais poderosos argumentos que jamais foram invocados, e remete o leitor para a Revista Espírita de janeiro de 1866 e de junho de 1867, que nós anteriormente neste programa já estudamos essas matérias aqui referenciadas, e nós sugerimos que vocês ouvintes retomem lá em janeiro de 1866 e em junho de 1867, matéria correlata como Kardec sugere. Vale ressaltar, queridos irmãos, que nesse parágrafo com que fecha a sua observação, Kardec está dizendo, de uma maneira até muito interessante, que com o esclarecimento que o Espiritismo traz ao espírito que está reencarnado como mulher, ele vai ter plena, total e absoluta convicção dessa igualdade, dessa necessidade de ser assim, como a matéria desenvolveu, né, e nós estamos estudando aqui nesse programa. Então, as mulheres têm interesse direto nisso, e esse interesse direto acaba sendo dando como resultado que elas vão ser propagandistas, né, propagadoras, melhor dizendo, da doutrina espírita. Por quê? Porque vão estudar a doutrina, vão conhecer a doutrina, vão entender isso muito bem, vão se sentir livres, cada vez mais livres, e vão, evidentemente, irradiar isso em torno de si, no lar, no trabalho, no ambiente social em que vivem. Enfim, realmente, a mulher que até então submete ao homem, que não tem presença diante das coisas, das situações, porque se sente inferior, ela se esclarecendo, ela aprendendo aquilo que a doutrina nos ensina, ela vai saber exatamente o que ela é um espírito imortal,
passível de tanto progresso quanto o espírito que está reencarnado no corpo de homem, ou mais ainda. E então, com essa liberdade interior, ela vai realmente, daí para frente, fazer um progresso intelectual e moral cada vez maior. Esta matéria, queridos irmãos, para aqueles que porventura tenham ligado à rádio há pouco tempo, essa matéria, como dissemos no início do programa, ela foi publicada em abril de 1868. Então, tem mais de 150 anos. E, lamentavelmente, ainda hoje, há pessoas que não são só os homens que às vezes são machistas, usando uma linguagem moderna. Às vezes, a mulher também é machista. Por exemplo, uma mãe que acha que tem que criar o seu filho para mandar na esposa, para mandar na namorada, para mandar nas mulheres. Infelizmente, há mulheres, espíritos reencarnados como mulheres, que têm até essa prática de dar educação desse tipo aos seus filhos. Então, essa mensagem, ela é válida ainda hoje, e deve ser por cada um de nós o mais possível divulgada essa posição da doutrina espírita de absoluta igualdade entre os espíritos reencarnados, igualdade de oportunidade, igualdade de conquista do conhecimento, capacidade de evoluir, de crescer, de se emancipar intelectualmente e evoluir cada vez mais moralmente. E cada espírito assim, reencarnado, que assim pense, que assim sinta e que assim haja, ele será realmente um fator de efetivo progresso para si mesmo e para aqueles que o cercam. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queridos irmãos. No próximo estaremos de volta com muita alegria, muita saúde, muita paz. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,